E aí, só falando da inflamação ainda, tem um componente que vocês precisam saber, que são os lipopolissacarídeos. Você já ouviu falar? Ou não? Sei. Não? LPS? Que são componentes que começam toda a cascata inflamatória. Então, quando você tem mais de um tipo de bactérias, que são bactérias gram-negativas, no seu intestino, por exemplo, você tende a ter mais LPS. LPS é o cara que começa toda a inflamação crônica de baixa intensidade. Tá. Que existe uma via inflamatória. Então, o cara que começa toda a cascata pró-inflamatória é o LPS. O LPS está presente em alguns tipos de bactéria, que são as bactérias gram-negativas. Então, quando você tem no seu intestino mais de LPS, por exemplo, você tem toda essa cascata inflamatória, que aí você aumenta o número de componentes pró-inflamatórios. E aí tem um quadro de inflamação. Como é que a gente aumenta isso aí? Boa pergunta, gostei. Pelos seus hábitos inadequados. Então, quando a gente pensa em dieta, o que mais causa o aumento de LPS é uma dieta hipercalórica, rica em componentes que são as gorduras principalmente saturadas e trans, e carboidratos refinados. Quando a gente vai no restaurante, é tudo muito saboroso, né? Por quê? É tudo hiper palatável. Porque eles tacam pau na gordura, que é o que dá sabor aos alimentos. Então, quando a gente pensa em uma dieta pró-inflamatória que aumenta o LPS, que causa a inflamação, são dietas que são ricas em gorduras trans e saturadas e também em carboidratos refinados, etc. O que a pessoa sente quando ela tá nessa... Inflamada? Nessa inflamação de baixa... Intensidade. Acho que talvez a questão, você falou do brain fog, né? Que é você não se sente tão produtivo, você fica mais cansado, você fica empachado, né? Você fica com uma distensão abdominal. Você tem até mesmo uma diarreia. Você pode ter alterações em exames. Então, existem marcadores no exame de sangue que estão relacionados com a inflamação, como as citocinas, interleucina 6, homocisteína, PCR, proteína C reativa. Então, existem alguns marcadores laboratoriais que estão relacionados à inflamação ou até mesmo seus sinais e sintomas. O fato de você ficar muito cansado, muito improdutivo. Então, os próprios sinais que seu corpo está te dando podem estar, né, avisando, o nosso corpo é muito sábio, que a gente está com alguma inflamação. Que é o fato que você falou, nossa, eu mudei minha alimentação, cara, já tô vendo diferença em relação à minha produtividade, né? Não ter um brain fog, por exemplo, uma confusão, não se sentir tão produtivo. Então, nosso corpo, ele nos avisa muito bem. E eu acho que é muito importante o autoconhecimento. Então, por mais que você vá em algum profissional da área da saúde, o mais importante é você saber o que funciona para você, né? Porque, por exemplo, tem pacientes que gostam de treinar em jejum. Então, sussa. Se o paciente tá bem, qual problema tem? Se ele não cai o rendimento dele? Para mim, eu não vejo problema. Agora, se é um paciente que precisa, que fala assim, doutora, eu perco muito rendimento quando eu não como, esse cara precisa comer. Então, tem muito da individualidade, tem muito dos nossos gostos, do que funciona para cada pessoa.